Saudações a todos! Vamos trazer para nossa reflexão do livro Palavras de Vida Eterna por Emmanuel, psicografado pelo Chico, um tema muito importante que ele traz no capítulo 111, Perante os Inimigos. E ele começa, logo de início, colocando uma passagem de Mateus, que nos traz uma colocação de Jesus: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Importantíssimo ensinamento de Jesus, porque quando ele nos fala isso, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, muitas vezes nós pensamos que é aquele alguém que nós encontramos de quando em quando, ou alguém que nos traz certas situações difíceis, mas que não fazem parte ali do nosso convívio, do nosso dia a dia. Mas aqui especificamente ele se refere sem demora com o teu adversário e Emmanuel não completou, porque o ensinamento de Jesus é exatamente este. Buscando na memória, no conhecimento, né? A sequência. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, nessas reticências que foram colocadas, está especialmente enquanto estás a caminho com ele. O que é reconciliar-te com o adversário enquanto estamos a caminho com ele? É a vida que nos coloca diante de situações para reajustes, para reacertos, diante das pessoas que são trazidas para o nosso convívio. Muitas vezes, desde o nascimento, no lar em que nascemos, nos lares que se formam a partir daquele primeiro tronco familiar, naqueles agregados, como se fala, que vão se achegando, são situações, né, que trazem ali justamente aquelas pessoas que precisam estar no nosso convívio, para um fortalecimento de laços afetivos, para um fortalecimento de laços afetivos que já existem, mas que no processo evolutivo devem sempre se apertar mais pelos laços de afeto e também de desafetos, que sempre comentamos. Sabemos que a sabedoria divina tem como instrumento de aperfeiçoamento a composição dos nossos lares. Não só a composição dos nossos lares, como também aqueles que se achegam a nós de uma forma mais estreita, naqueles compromissos que nós temos no decorrer da nossa existência, que podem surgir em ambientes de trabalho, que podem surgir nos ambientes religiosos que buscamos, onde professamos a nossa fé, no templo, na igreja, na casa espírita, onde quer que seja, são reencontros. E percebe-se claramente isso, são reencontros para reajustes de sentimentos. E o que mais acontece nesses reencontros são sentimentos conflitantes. Ora, de um afeto que se faz mais forte, ora de uma aversão que surge, uma repulsa que surge. É aquele coração que ainda está em luta, tentando confiar naquele que foi colocado no seu espaço, no compartilhar de um trabalho, no compartilhar de uma família. E assim, Deus, na sua infinita bondade, vai nos dando essas oportunidades desses reajustes. E é esse o tema que Emmanuel nos traz
perante os inimigos, né? O que fazermos quando percebemos que temos a necessidade de conquistar aquele coração, que não confia em nós, que ora confia, ora se afasta, ora desconfia, que ora nos aconchega, ora se embrutece em relação a nós. Então, são sentimentos conflitantes que surgem no outro, muitas vezes por atitudes que nós tenhamos tomado. Da mesma forma, nós também podemos identificar determinados sentimentos que temos em relação ao outro, em relação àquele familiar, em relação àquele companheiro de trabalho, em relação àquele vizinho com o qual temos convívio mais estreito e assim por diante, né? Então vamos lá, observando o que Emmanuel nos traz. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Então, é o que temos que buscar, a serenidade. E não afastarmos, né? Porque muitas vezes nós desejamos ou nos afastamos daqueles que nos criam situações. E quantas vezes, até uma colocação de Emmanuel, mais ou menos assim, aquele problema, aquela situação que nos alcança, aquela pessoa que se achega ao nosso convívio, quantas vezes nós repelimos e afastamos, sendo que foi um trabalho da espiritualidade para que tivéssemos aquela oportunidade. E o que significa isso? Às vezes vem alguém, né, que se aproxima de nós de alguma forma e nós rejeitamos. Nós nos afastamos, não permitimos aquele convívio. Quando muitas vezes aquela chegada, né, aquela aproximação se deu pelo trabalho de benfeitores, para que houvesse a oportunidade daquela aproximação. Quantas vezes rejeitamos, porque ele fala de pessoas e coisas, quantas vezes rejeitamos também coisas que nos chegam, né? E que são vistas ali de uma forma tão repulsiva, né? E vamos fazer de tudo para que aquilo não continue, sendo que foi ali uma oportunidade que se fez para que aquilo nos trouxesse algum benefício, né? Então são entendimentos que temos que ir buscando, e ele continua: reconciliar-se alguém com o adversário nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. E a gente percebe que hoje, mais do que nunca, não se aceita as opiniões alheias que divergem das nossas. Criamos inimigos de forma até gratuita, né? Que não são propriamente inimigos, mas nós criamos opositores, porque não pensam exatamente como nós. Então, aqui ele já coloca no segundo parágrafo: é reconhecer-lhe, acima de tudo, direito de opinião. Exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Então, exigir a estima, exigir o entendimento, exigir que todos nos entendam, que todos aplaudam aquilo que pensamos, ou aquilo que desejamos fazer, ou aquilo que fizemos, realmente é uma infantilidade nossa, né? E dar um valor também exagerado
ao que pensam de nós, também isso nasce do nosso orgulho, da nossa presunção de achar que todos nos querem bem, que todos apreciam a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Continuando, harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Então, vemos aqui que o processo de harmonização com aqueles com os quais trazemos dificuldades, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, harmonizarmos-nos com eles, é justamente buscar de alguma forma perceber os valores desse alguém que nos acusa, que não nos entende, que está sempre nos criticando, muitas vezes de forma injusta, mas encontra ali em tudo que falamos, em tudo que fazemos, encontra brechas para a crítica, porque já traz esse fel no coração em relação a nós, né? Então, é preciso que descubramos pontos positivos nesta pessoa. Na medida em que nós formos percebendo pontos positivos, nós vamos mudando a nossa forma de vê-la, a nossa forma de senti-la, a nossa forma de encará-la, a nossa forma até de entender ali as razões, os porquês daquele comportamento. E isso já vai trabalhando para um processo de mudança, porque a nossa vibração em relação a ela muda. E vendo os pontos positivos, nós passamos a confiar mais, e a exaltar, e a perceber, e a aproveitar os pontos positivos. E tudo isso começa a mudar esse cenário. E ele alerta também sobre a importância de observarmos aquilo que nos apontam, muitas vezes de uma forma rude, outras vezes num processo de uma sinceridade que machuca, né? Mas observarmos, porque normalmente aqueles que nos querem bem não nos apontam os pontos, né? Aliás, pelo contrário, às vezes se colocam tanto do nosso lado, nos apoiam em tudo e nem fazem uma análise, nem todos com que nos querem bem conseguem fazer uma análise justa das situações. Agora, esses adversários, eles têm muita facilidade para perceber os nossos pontos a serem trabalhados, porque eles nos observam muito, né? E eles percebem com facilidade, porque nos conhecem, né? E por perceberem, eles apontam, eles criticam. Então, nós não podemos desconsiderar as críticas justas. Nós não podemos desconsiderar as críticas que muitas vezes são justas. Ou, de repente, algumas vezes são justas, mas estas críticas justas devem ser observadas por nós e percebermos: é justa, é injusta, o que podemos fazer, ou melhor ainda, buscarmos todas as críticas, porque é muito difícil analisarmos o que é justo ou é injusto, porque nós temos um olhar muito compassivo em relação a nós mesmos. Então, observarmos todas as críticas, analisarmos: ele tem razão? Ele está certo nisso que ele está colocando? Foi isso realmente que eu fiz? Foi essa realmente minha intenção? Todos esses pontos devem ser analisados por nós.
aproveitarmos estas críticas para o nosso processo de crescimento e melhoria. Renunciemos assim à presunção de viver sem adversários, que em verdade funcionam sempre por fiscais e examinadores. É aqui, é o que foi dito. Esses fiscais e examinadores acabam, se soubermos aproveitar, e vamos acabar aproveitando, né? Porque de alguma forma eles nos cercam, né? E nós somos obrigados a prestar atenção em muitas coisas, porque eles funcionam por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Então, aproveitando o concurso desses examinadores, desses fiscais, mas continuarmos o nosso trabalho com perseverança, com confiança, aproveitando-lhes o concurso, quer dizer, aproveitando aquilo que eles nos oferecem com a serenidade no coração, com a paz em nós mesmos, que foi justamente o primeiro parágrafo de Emmanuel. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Então, estas questões que nos alcançam não devem nos desestruturar. Pelo contrário, elas estão aí para nos ajudar a crescer. Se Deus tivesse nos colocado apenas junto de pessoas que nos olham com olhos complacentes e que entendem e aplaudem tudo o que fazemos, não haveria crescimento. Não haveria crescimento. Então, por isso que nós temos que aproveitar o concurso desses outros. Podemos até falar esses outros tantos, porque se faz realmente em número significativo, né? Por N razões. Razões de inimigos de passado, razões que se criam no hoje, por sentimentos, muitas vezes até de inveja, sentimentos porque acham que foi nos dado uma situação mais favorável do que a ele, uma série de situações que surgem tanto no lar quanto nos ambientes que a vida nos traz, e que surgem esses sentimentos de ciúme, de inveja, né? E esses sentimentos acionam a raiva, acionam essas coisas todas que temos dentro de nós e muitas vezes deixamos vir à tona e acabamos também nos tornando como fiscais e examinadores de outros tantos que estão ao nosso redor. É interessante que nos coloquemos nas duas situações. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Não precisa nem se comentar mais nada, né? Com esse último parágrafo de Emmanuel. Então, que essas lições, esses ensinamentos sábios possam falar alto para nós, que tiremos proveitos desses aprendizados. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Alerta, que é um livro psicografado pelo Divaldo Franco com mensagens do espírito de Joana de Ângeles. E a Joana de Ângeles nos fala no capítulo 28 sobre suicidas também, um outro olhar para o suicídio, né? Não só aquele suicídio em que alguém tira a própria vida de uma maneira deliberada, proposital, mas esse outro suicídio quase que imperceptível, né? Então nós vamos ver o que ela nos diz. Os vapores da ira cultivada perturbam o equilíbrio da emoção, né? Então, quanto a ira, a raiva, a vingança, de fato desestruturam ali nosso equilíbrio emocional e espiritual também, né?
Os tóxicos da angústia vitalizada envenenam os centros da harmonia psíquica. Então essa angústia, essa insatisfação permanente, essa tristeza, essa revolta, acabam também ali envenenando, né? Bem interessante essa expressão, essa metáfora de envenenar ali a nossa harmonia psíquica. As viciações mentais ou físicas mantidas interferem no metabolismo fisiopsicológico. E é verdade, o quanto os vícios físicos ou os mentais, né? Aqueles que povoam ali a nossa mente, que podem passar ali por uma série de pontos, como a maledicência, o desânimo. Então, não deixam de ser viciações que nós vamos acalentando, que alteram o metabolismo ali, não só físico, mas psicológico também. A insatisfação demorada desarticula o ritmo da máquina orgânica. É claro que todos nós temos as nossas insatisfações, né? Temos ali as nossas decepções, mas quando essa insatisfação ela é demorada, ela é sistemática, aí é um ponto bastante importante para percebermos se nós não somos aquelas pessoas que nunca estamos contentes com nada, que não confiamos em ninguém, que estamos sempre reclamando de algo, né? Ou seja, não valorizamos aquilo que nós temos, não percebemos as bênçãos que nos chegam, porque estamos de tal maneira mergulhados ali nessa insatisfação, nessa revolta, reclamando daquilo que não temos, que nós não percebemos que isso aí vai alterando, desarticulando o ritmo do nosso corpo. A ociosidade responde por inúmeros distúrbios psíquicos. Então é claro que é fundamental que tenhamos os nossos momentos ali de lazer, de entretenimento, mas essa ociosidade, esse excesso de tempo, essa preguiça até de fazer as coisas, isso nos faz muito mal. Então é muito importante que tenhamos esse equilíbrio do descanso, do repouso, mas que também nos dediquemos ali à disciplina, à rotina, ao trabalho, né? Tantas vezes criticamos ali a rotina, mas é tão bom sabermos que temos onde trabalhar, que temos um ar para voltar, que temos ali as nossas atividades, porque quando nós temos muito tempo livre, é aquilo, nós pensamos aquilo que devemos e aquilo que nós não devemos. Então é muito importante que nós não nos entreguemos essa ociosidade, essa busca exagerada ali pelo descanso, né? E tenhamos ali procurando ter um tempo produtivo, não só quando formos descansar, de fato descansarmos, mas também no trabalho, colocarmos ali o nosso foco, a nossa atenção, estando presente ali naquilo que estamos fazendo. Ela fala da ansiedade contínua que leva a alienações, né? E o quanto a cada dia nós percebemos o aumento dos quadros de ansiedade. Acho que sobretudo depois da Covid isso acelerou ainda mais. Então todo cuidado com essa ansiedade exagerada. É claro que todo mundo tem ali um certo grau de ansiedade, mas o problema é quando ela se torna uma coisa patológica, que leva ali ao desequilíbrio físico, mental, espiritual até, não é? Essa preocupação excessiva com aquilo que ainda vai acontecer. Então muito cuidado nós temos que ter com essa ansiedade que muitas vezes ali denota um pouco da falta de confiança em mesmo, a confiança na vida, a confiança em Deus. Então é aquilo, fazemos o nosso melhor, plantarmos, mas deixemos a colheita nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor e quando esse melhor chega ali às nossas mãos. O ciúme, ela fala, envilece o caráter, desconcerta a vida. Então esse ciúme, esse apego, seja a pessoa, sejam as coisas, seja o apego à nossa própria imagem, esse sentimento exagerado ali de poder, de posse. Então, muito cuidado se isso ali permeia a nossa vida. A avareza, que tisna o discernimento e perturba a organização fisiológica. Então, a avareza, né, também esse apego, essa preocupação excessiva em amontoar, em ajuntar e defender com unhas e dentes aquilo que nos pertence, mas tendo a consciência de que nós não somos donos de absolutamente nada, nós somos administradores temporários daquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Então essa avareza não é só das questões espirituais,
Mas podemos ser apegados ali ao conhecimento, não querendo compartilhar com ninguém, com receio de que as pessoas saibam mais do que nós, que ocupem as nossas posições. Então essa avareza, esse apego exagerado, né, como outro texto fala, um apego exagerado aos bens terrenos, mas reforçando, não é só os bens, a gente pode entender esse apego à nossa própria personalidade, àquilo que nós eventualmente conhecemos, né? Então esse apego, ele aprisiona. Então feliz é aquele que o que tem, ele decide ali compartilhar, ele é feliz, né, nesse compartilhamento, porque assim como ele compartilha, ele sabe o quanto ele precisa ali da ajuda, do suporte, do amparo, né, de outras pessoas que convivem. Então ela fala, quantos cultivam esses e outros semelhantes vírus perigosos que adoecem avançando incessantemente, ou melhor, insensatamente para o autocídio total. Então ela compara essas situações, esses vícios, como se fossem vírus perigosos que vão levando ao autocídio, ou seja, um autossuicídio, né? Um suicídio indireto, aquele que não há uma intenção clara em tirar a própria vida, mas que alimentando essas condições, nós podemos abreviar a nossa partida para a espiritualidade. Ela continua dizendo, o suicídio que decorre do gesto alucinado, levando a vítima a perder os contornos da realidade, choca e produz comoção geral. Então, quando sabemos da notícia de alguém conhecido ou não, né, qualquer que seja a situação do suicídio, isso costuma trazer ali um choque para nós que tomamos conhecimento desses fatos. Mas ela fala que o suicídio lento, desgastante e fatal, porém, passa despercebido. Então, quando alimentamos aqueles vícios que ela fala, a ociosidade, a ansiedade, o ciúme, o apego, a avareza, a insatisfação demorada, isso são questões ali silenciosas, né, que às vezes não chocam, não ganham ali tanta vitrine, né, nos noticiários ou nos nossos comentários, mas é aquele exemplo que eu acho interessante, que é como um cupim, né? Uma coisa é uma árvore que ela é derrubada com golpes ali certeiros de um machado afiado. Em pouco tempo essa árvore cai. Outra coisa é aquele cupim que silenciosamente ele vai corroendo, ele vai matando ali aquela árvore, e às vezes todos passam perto daquela árvore e não percebem, porque ele está agindo ali silenciosamente, dia a dia, minuto a minuto. Então esses hábitos menos felizes, eles podem ali gradativamente ir minando a nossa resistência, né, o nosso entusiasmo. Então, por isso que ele fala esse suicídio lento, né, desgastante e fatal. Pululam, né, estão aí na atualidade em todos os níveis sociais e econômicos, as vítimas da autodestruição por equívocos morais, excessos físicos e leviandades espirituais. Então vejam uma expressão forte da autodestruição, em que o próprio indivíduo ele pode ali se autodestruindo, né? Provocando ali até um processo de autoobsessão bastante sério. Então ele dá alguns exemplos, como os fumantes inveterados, né? Toxicomanos irresponsáveis, alcoólatras sistemáticos, sexólatras atônitos, padecendo de estranhas e rudes obsessões. Então ela nos traz aqui alguns vícios, né, do fumo ali excessivo, da dependência dos tóxicos, né? O consumo sistemático aqui do álcool, ela fala alcoólatras sistemáticos, viciados em sexo, né? Os sexólatras atônicos, enfim, padecendo aí de estranhas e rudes obsessões. Já se encontram a largo trecho da estrada do suicídio infeliz. Há outras formas de anulação da vida física, a que se entregam inúmeras vítimas inermes. No entanto, há tanta beleza e amor convidando-nos à vida. Então vejam, são muitos e grandes os desafios que a vida nos apresenta, né? Essa luta ali contra os vícios físicos, mentais, mas ela nos diz, há muita beleza também que nos aguarda, há muito apoio, há muita ajuda dos nossos espíritos ali, amigos, do nosso espírito protetor,
mas sobretudo ali o que o Evangelho sempre nos convida: ajuda-te, o céu te ajudará. Faça ali a parte que te cabe, né? Ali um dia de cada vez, confiando em Deus, confiando na vida, confiando em nós mesmos, né? Lembrando sempre o que o André Luiz diz quando ele fala: abençoa a tua vida para que a tua vida também te abençoe, né? Abençoa a vida para que a vida te abençoe. Enfim, fazemos ali a nossa parte. Acautela-te nas atitudes e comportamentos sadios, preservando a dádiva do corpo, né? A bênção do corpo. Esse corpo que a vida te honra no processo inevitável da evolução. Então o corpo é o templo do nosso espírito, é o nosso abrigo, é uma dádiva sagrada que Deus nos concede. E por ser essa dádiva, nós temos que também cuidar dele, valorizá-lo, para que ele seja um instrumento útil, né, nessa nossa caminhada aqui na Terra, usando ali a nossa mente, as nossas mãos, a nossa inteligência, sempre para o bem. Ora, medita, anula as constrições negativas de que seja objeto. Então sempre o convite, a prece, a meditação, para que nos coloquemos em condições de receber ali as intuições da espiritualidade, né, e desejando ali o bem comum. Ama e serve indistintamente, arrebatando as algemas morais e emocionais que desejam reter os teus movimentos nobres. E em qualquer situação, segue Jesus, sustentando na fé imortalista, guardando a certeza de que tudo quanto te aconteça ocorre sempre para o teu bem, se te souberes conduzir na difícil circunstância. Por fim, tenha em mente que a madrugada colore a treva suavemente, enquanto a sombra campeia, e que a ressurreição ditosa chegará somente após a passagem pelo túmulo, onde todos despertam para a realidade insofismável da vida. Então ele nos convida aqui, segue a Jesus, né? Segue ali os teus exemplos, tenhamos a esperança, essa imagem de que a madrugada ali ela colore a treva suavemente, né? Vai ali, a sombra vai desaparecendo e vai brotando uma nova luz. E através da prece, da meditação que ele nos fala aqui, nós vamos ali nos colocando em condições, abrindo ali o nosso espírito e a nossa mente, né? Para que a gente desperte para aquilo que de fato vale a pena, para a realidade ali do espírito. Então não esperemos a morte nos surpreender, para que tenhamos ali essa consciência, né? Enfim, amando a nossa vida, lutando pela nossa felicidade, né? Valorizando as bênçãos que nos chegam, a bênção da família, da religião que nos orienta, a bênção da saúde, do trabalho material, do trabalho espiritual, substituindo gradativamente tantas reclamações por mais momentos ali de gratidão mesmo, né? E a gente só agradece quando a gente observa, quando a gente percebe, quando a gente sente quanto amparo Deus nos oferece. Então que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.